Bom, para monetizar música clássica com segurança, a intuição não basta, né? É preciso ter o conhecimento jurídico certo do nosso lado. Então, nesse nosso guia de hoje, nós vamos mergulhar nos insights diretos de uma longa entrevista com especialistas em direitos autorais. O objetivo aqui é mostrar exatamente como quem está começando na produção musical pode transformar o domínio público numa ferramenta de negócios e, o melhor, altamente lucrativa. Dando uma olhada rápida na nossa estrutura, temos 6 passos fundamentais apontados pelos juristas. Vamos passar por a fundação, depois a grande armadilha da gravação original, os passos de validação legal, as estratégias criativas, como evitar os temidos bloqueios em plataformas e, para fechar com chave de ouro, a monetização para iniciantes. Número 1. A fundação, desmistificando o mito. Existe uma lenda por aí de que música em domínio público é só aquele material velho, ultrapassado e que não tem valor comercial nenhum. Mas vamos derrubar esse mito agora mesmo usando as lentes da lei. A pergunta que não quer calar nos estúdios, especialmente para quem é novato, é bem simples. Afinal, o que é de fato o domínio público? Segundo os especialistas que consultamos, ter essa base jurídica muito clara na cabeça é o que separa profissionais de quem acaba cometendo infrações super caras por puro acidente. Então vamos para a definição oficial. A regra de ouro, que vale no Brasil e em boa parte do mundo, é essa marca de 70 anos após o falecimento de quem criou a obra. Passou disso, a gente ganha acesso a esse portal jurídico incrível que libera composições históricas, tudo isso sem ter que pedir autorizações super complexas ou pagar taxas absurdas para os herdeiros. E, cruzando essa linha dos 70 anos, uma liberdade imensa é desbloqueada para nós. Os advogados confirmam que sim, é totalmente permitido pegar uma partitura clássica, reproduzir, criar um arranjo eletrônico do zero, gravar e comercializar o produto final nas plataformas digitais de hoje em dia. E a melhor parte, sem pagar um único centavo de direitos patrimoniais sobre a obra original. E agora a parte 2, a armadilha da gravação original, uma distinção crítica. É exatamente aqui que os especialistas acendem um sinal vermelho gigantesco para o perigo mais comum de toda a indústria musical. E, infelizmente, é onde muitos projetos independentes acabam afundando. Vamos colocar na mesa a dúvida mais urgente de quem tenta usar um trechinho clássico num beat novo. A música tem 200 anos de idade, certo? Isso garante que aquele arquivo de áudio específico está liberado para uso? É bom pensar 2 vezes sobre o tamanho do risco dessa suposição. Aqui, a diferença é simplesmente brutal e os tribunais não têm dó. Pensa bem, a partitura lá do Beethoven está totalmente livre. O Beethoven com certeza não vai processar ninguém hoje. Mas, se o áudio que a gente usar foi de uma gravação feita, digamos, pela Orquestra Sinfônica de Londres no ano passado, aí a história muda. Essa gravação específica é super protegida por direitos conexos das gravadoras. O conselho dos especialistas é cristalino. Nunca, jamais, confundar a composição no papel com o áudio gravado. Número 3. Os passos de validação legal, a checagem. Porque, convenhamos, segurança jurídica não vem do achismo, só porque a música soa antiga, mas sim de uma metodologia bem rigorosa. Como quem está começando na produção pode ter certeza absoluta de que uma obra está legalmente livre? Os especialistas em direitos autorais batem muito nessa tecla. Nunca presuma que uma faixa é livre só porque usa violinos antigos ou tem uma vibe clássica. Fazer a investigação correta é literalmente a única saída para evitar disputas por fonogramas e não ter dores de cabeça gigantescas com a lei. Olha os passos dessa nossa auditoria, bem direto ao ponto. Primeiro, verifica quem é o autor original e a data exata do falecimento. Isso é básico. Depois, e aqui muita gente escorrega, é vital checar a legislação local e os direitos de tradução. Por que isso importa? Porque uma obra literária pode até ter 5 séculos, mas se a tradução for moderna ou o arranjo tivesse sido feito lá nos anos 90, aquilo ainda está protegidaço por lei. Aí vai um alerta gigante que surgiu na nossa entrevista com os advogados. O fato do autor ser desconhecido não é um passe livre mágico. Tem muita cantiga tradicional brasileira, canto indígena ou hino folclórico que o Estado protege como patrimônio cultural. E outras vezes alguém já foi lá e registrou uma versão moderna. Então, cautela é a palavra de ordem aqui. Entrando na parte 4, estratégias criativas. É hora de reimaginar os clássicos. Agora que as regras de precaução já estão claras, a gente pode focar na visão artística e nas oportunidades reais de fazer dinheiro, principalmente para quem está começando. E na prática, o céu é o limite.
Dá para produzir covers eletrônicos incríveis de sinfonias para jogar no Spotify ou na Apple Music. Ou melhor ainda, dá para usar uma tática genial recomendada pelos advogados. Pegar poemas históricos que já estão livres, tipo do Machado de Assis ou do Fernando Pessoa, e simplesmente criar composições inéditas em cima deles. Isso gera um ativo novinho em folha, totalmente nosso. Mas calma lá, tem um limite importantíssimo na lei que a gente não pode esquecer de jeito nenhum: os direitos morais. É claro, o arranjo novo pertence a quem o produziu, só que quem criou a obra lá atrás tem que ser respeitado e creditado. Nada de apagar o legado histórico ou usar a arte de um jeito que ofenda a obra original. Combinado? Número 5. Como evitar bloqueios em plataformas e jogar com segurança. Se o objetivo é lançar música hoje em dia, esse passo não é opcional, é obrigatório. Afinal, quem nunca teve pesadelos com isso, né? Como é que quem produz conteúdo para YouTube, podcast ou até campanhas maiores consegue usar aquela música incrível sem tomar um strike implacável de direitos autorais? O tipo de aviso que pode simplesmente deletar um canal inteiro da noite pro dia. A regra de ouro dos especialistas é: fuja de bancos de áudio obscuros. Baixar um material duvidoso achando que é domínio público só porque estava escrito lá é o atalho mais rápido para tomar um bloqueio severo dos algoritmos. A curadoria de onde esse áudio vem precisa ser impecável. Na dúvida, use apenas recursos super verificados, como a biblioteca oficial de áudio das plataformas. E, finalmente, a parte 6. Monetização para iniciantes. A recompensa. Afinal, como é que todo esse planejamento e cuidado jurídico viram dinheiro na conta? O grande segredo da indústria que a gente descobriu com os advogados é esse: a melodia de séculos atrás continua livre e solta para o mundo inteiro. Mas o arranjo inédito e a nova gravação, esses geram direitos autorais e conexos inteiramente novos. E adivinha? Eles pertencem 100% a quem produziu. E aí as portas se abrem para múltiplas fontes de receita contínua. Como a gente não pagou taxas absurdas de liberação lá no começo, o custo de produção cai drasticamente e os ganhos vêm de todo lado. Streams nas plataformas, os royalties de execução pública e o licenciamento de sincronização para filmes e comerciais que, cá entre nós, é super lucrativo. É exatamente isso. Construir o próprio catálogo de gravações baseadas no domínio público muda o jogo. O mercado voltado para criadores de conteúdo está desesperado por trilhas originais e 100% seguras contra processos. E quem tem as chaves de um catálogo assim ganha uma vantagem esmagadora no mercado, porque passa a ter controle total, sem depender de terceiros. Como os grandes juristas da música que nós consultamos sempre ressaltam, o domínio público não é um atalho para fazer um trabalho medíocre. Ele é, na verdade, uma base muito sólida para a criatividade. Várias das maiores e mais geniais revoluções musicais nasceram exatamente de quem soube entender e reinventar essa nossa herança cultural riquíssima. Para fechar o nosso guia de hoje, fica aqui essa reflexão sensacional dos especialistas. Dominar esses direitos históricos não é papo de teórico, é a estratégia prática mais segura para alavancar de verdade carreiras na produção digital atual. A história já escreveu as notas perfeitas para nós. A pergunta que fica é: qual vai ser a próxima grande obra que a gente vai recriar para o mercado?